Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 779 e minguando até 511 dias, 1º de fevereiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 779, com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 34, e com o subtítulo O Vento Move o Corpo, parte 7, ok? Dedique a aprender tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, certo? Faça isso e faça por você mesmo, ok? Acompanhe o subtítulo Desigualdade da Relação, muito interessante, né? O primeiro blog é o blog de 761, trabalha esses 12 blogs diários, 12 repartições deste subtítulo, né, Desigualdade da Relação, para você compreender o que é relacionamento. Muito interessante. Ali as coisas ficou muito divididas naquelas expressões, muito interessante, ok? E também treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários. Tudo é de graça e prático, né? Tudo que você precisa é dedicar os seus preciosos tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isso e faça a vocês mesmos. Seja essa pessoa que tenha um corpo expressivo forte, de respeito, de pessoas que tenham determinado uma postura forte, que as pessoas admiram você, a sua mãe admira, a sua esposa admira, né? As pessoas que estão na rua admirem você, que você é resistente, que você não trai as pessoas, né? As suas amizades, que você não crie má fama sobre as pessoas. Tudo isso determina o seu corpo expressivo forte, que você não use nada emotivamente, que você seja uma pessoa grande dentro da sociedade, grande, grande mesmo, né? Não é essa grandeza de, muitas das vezes, né? Hoje é muito delicado você falar de coisas grandes dentro da sociedade, as pessoas logo já vão olhar para o dinheiro da pessoa, por sexo da pessoa, isso é uma coisa ostentada hoje em dia. Não é nada disso que você possa ostentar, é coisa que você possa respeitar. É tipo de assim, a pessoa morreu hoje, tá, né, e eu vou sentir falta dessa pessoa, qualquer coisa nesse tipo, sabe? Vou sentir falta de conversar com ele, os nossos tempos, sabe? Aquela coisa sincera que a pessoa realmente vai fazer falta para você, certo? Isso significa que a pessoa foi forte, teve um corpo expressivo forte, não mentiu, não traiu, não passou a perna em ninguém. Isso é força, ok? Hoje é muito, igual tem dito, é muito delicado, é muito delicado hoje em dia que as pessoas ostentam e cria coisas sobre essa imagem, como tem dito o blog anterior, ok? Vamos fazer a expressão livre, né? A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo, usando essa nossa Bíblia significativa, com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando anatomia, explicando astronomia, astrologia, flora, fauna, numerologia, eh, anatomia, geografia e gastronomia, certo? E isso eu faço a leitura do contexto e faço uma interação aquilo que é a formação de Deus em Cristo e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, ok? Entenda isso. Então vamos lá, né? Primeiro, vamos lá. Então vamos fazer essa expressão. Ó, o diabo assediou em mim.
né? Eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim, né? Promessa, traição, mentira, né? Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos, né? E mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida, né? Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto em vossa consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim, né? Interage isso com a pessoa que você confia, aquela pessoa que realmente você confia, né? Achou que fosse assim? Ou então deixa aí no comentário, né? Automaticamente esses comentários está desligado, mas tudo bem, vocês façam a sua análise, seja sincero com vocês mesmos e faça isso a vocês mesmos, ok? E tudo isso vai ficar muito interessante. Escreva isso e, formaliza isso em vossas consciências, interage isso a outras pessoas. Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre, né? Vamos lá. O corpo jamais pode ser um mentor, né, de corpo. Isto explica que a expressão evoluir uma consciência ou treinar uma consciência está errada. A consciência só pode ser treinado por outra consciência que esteja desabitada deste corpo, e que nesta causa a consciência vai evoluir junto com a sua sociedade. Esta evolução vai explicar que a consciência vai manifestar o domínio sobre o seu ato emotivo de ser, para relacionar outro corpo com justiça. Porém, e para que esta sua consciência volte ao seu lugar de origem, o mentor de corpo tem que desprezar o seu jeito de ser e negando assim a sua vida, para forçar esta sociedade a evoluir no conceito social, e que nesta causa a perda é também uma forma de protesto sobre tudo aquilo que move uma sociedade corrupta, e que nesta causa o seu corpo expressivo é apenas uma imagem no conceito de estar negando esta sociedade. Esta imagem explica o vosso corpo, esta que explica o vosso corpo está explica o vosso corpo. Esta imagem pode ser bom desde que eu esteja no plano missionário, porém, para a realização pessoal não serve para absolutamente nada, pois esta imagem vai agir de uma forma equivocada, explicando assim a falta de realização pessoal. A realização pessoal pode manifestar o plano da unificação desde que eu esteja inserido em uma comunidade religiosa, onde a cabeça é a consciência da unificação dos corpos, para que estes corpos entrem em juízo por esta mesma vida que é relativa ao tempo. Isto explica que todos os corpos que estejam relacionando uma religião negam a sua forma de ser para se unir a outro corpo. Muito interessante isso aqui. Tudo que nós falamos tem duas pontas, tudo duas pontas. Por exemplo, você tem um corpo emocional, você relaciona a outro corpo emocional. Então, relacionamento corpo a corpo. Você tem um corpo emocional, você relaciona a Deus. Então, é um relacionamento de um corpo emocional com Deus. Você tem um corpo emocional, você relaciona a Cristo. Então, você relaciona a imagem de Deus, certo? Existe tudo que você faça na vida tem duas pontas, sim, não, verdade, mentira, né? Tudo vai ficando grandiosa, né? Você é negado por uma coisa, você é aceito por outra, e isso gera duas pontas, certo? Entenda isso a princípio, ok? O corpo jamais pode ser um mentor de corpo. Um corpo, mentor de corpo, hoje é interessante isso. Acho que isso vocês vão entender o que eu vou dizer. Para um corpo ser um mentor de corpo, nós usamos a fama. A fama. Você sabe o que nós tem na mídia hoje? Um mentor de corpo, um corpo instruindo outro corpo, um cego guiando outro cego. É isso que é o mentor de corpo.
É um mentor de corpo, o que que é cego guiando outro cego? Por exemplo, você vai para as mídias sociais, você vê um monte de pessoa fazendo ostentação dos objetos, mas eles não têm ciência que eles é um corpo, vivificado por Deus, que eles têm uma consciência que é relativa a outro corpo emocional, e que tudo isso pode ser uma coisa grandiosa e não ser determinado apenas como objeto, determinar as pessoas como objeto. As pessoas então vê essas publicidades de ostentação, então elas vai dizer: "Ah, eu vou fazer isso também, eu quero esse dinheiro, eu quero aquilo, eu quero aquilo". Então veja que tudo isso se torna uma coisa, objetiva, você faz uma expressão, aí você entende um monte de coisas, então o corpo ele tem essa ideia, né, de trazer uma fé. Por exemplo, às vezes você faz uma coisa, uma tatuagem no corpo, ele vai representar uma coisa que vai representar alguma ideologia, uma ostentação, algum objeto de alguma coisa, mas não vai representar o seu ser, aquilo que você é relativo, aquilo que você pode mudar, não vai. Então, isso significa que, às vezes, a sua ostentação está, influenciando na vida de outras pessoas. Então, aí o corpo, ele começa a ser um mentor de outro corpo, um corpo mentor de outro corpo. É cego guiando outro cego. É você ostentando coisas dentro da sociedade para se ter: "Ah, a pessoa fez uma tatuagem, eu também vou fazer", né. Uma influência, ela vem pelos nossos planos objetivos, pelo aquilo que nós determinamos. Hoje é muito isso, certo? As pessoas que não é uma influência, ele apenas tem um corpo expressivo forte. Esse corpo expressivo forte, ele vai manifestar alguma coisa de Deus, o reino de Deus, e ele vai ser respeitado dentro da sociedade, ele vai ser respeitado dentro da casa dele, ser respeitado fora da casa dele, né, e vai ser dessa forma. Então ele tem um corpo expressivo forte, que ele tem respeito pela a sociedade, respeita aquela pessoa, né, entenda isso. Mas você entende que, ó, agora vamos entender isso, ó, o corpo jamais pode ser um mentor de corpo, né. Tem gente que usa o corpo expressivo e influencia na vida das pessoas, mas é cego guiando outro cego. Entenda isso, ok? Entenda isso. Tudo que nós falamos de influência, de coisas que influencia na vida das pessoas hoje, né, não tem resolutividade, certo? A forma de você ser uma pessoa, você manifeste isso com seus corpos expressivos, então você não será uma influência, você será apenas uma pessoa que é a sua relatividade, né, tudo que você fale é uma realidade daquilo que você é, né, você não quer se gabar: "Ah, eu ganho R$ 4.500, eu vou falar com a pessoa que eu ganho 10.000 para impressionar a sociedade, né, para ser uma influência, faça isso que vai dar certo, tal, blá, blá, blá", gerando valores sobre o produto e ficando sem valor muitas das vezes, né. Entenda isso, muito muito interessante vocês entenderem isso. Às vezes, o que que acontece? Os atos missionários, eles atacam os frutos das pessoas, eles não atacam as pessoas emocionalmente, eles não atacam as pessoas, mas as pessoas, elas, que determinam uma influência pelo corpo emocional, elas atacam outras pessoas para serem melhor do que elas, ou pior do que elas, certo? Então isso, elas geram uma influência pelos seus corpos emocionais, e essa influência fica muito negada. Pode ser que no futuro existe pessoas que têm um corpo expressivo forte e que seja uma coisa, sei lá, eu não gosto nem de falar isso, exemplo social, sei lá, qualquer coisa, certo? Sei lá, entenda isso. Hoje tudo que você faz, até as coisas certas, se torna uma ideologia. O corpo jamais pode ser o mentor de corpo. Isto explica que a expressão evolui uma consciência. Isso explica que a expressão de evoluir uma consciência ou treinar uma consciência está errado, certo? Por que que a expressão de evoluir uma consciência e treinar uma consciência está errado? Porque nós não evoluímos a consciência, nós temos uma consciência vivificada que ela já é determinada por Deus, a evolução dela é determinada. Agora,
Nós somos relativo ao corpo emocional, e esse corpo emocional é relativo à sociedade, e a sociedade é relativa ao tempo, daquilo que nós estamos vivendo socialmente. Então nós temos uma forma de comunicar com nossos corpos expressivos, então isso se torna relativo, mas por causa da nossa sociedade, nós evoluímos, nós adaptamos a tecnologia, nós adaptamos o sistema político, nós adaptamos as coisas que são relativas aos nossos empregos, aos nossos trabalhos, né? As nossas famílias, nós amamos, nós não adapta, nós amamos, nós cuidamos, certo? Isso explica as diferenças de relacionamento. Deus, nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Então, isso determina as formas de vocês relacionar, a intensidade dela. Entenda isso pelo quê? Pelos nossos corpos emocionais, pelas nossas relatividades que nós temos com nossos corpos emocionais, certo? Mas a nossa consciência, ela não evolui, entende isso? Olha, o corpo jamais pode ser um mentor de corpo, não? Um corpo explicando outro corpo, jamais pode ser isso, não dá certo. Um corpo guia outro corpo, é cego guiando o cego, certo? E certo, eu tenho que ter uma consciência daquilo que eu estou relacionando às pessoas, sei lá, pode ser emprego, pode ser coisas sobre o reino de Deus, pode ser coisas sobre ideologia, explicando diretamente o Cristo, pode ser coisas, mas vai ter diversidade de forma de você comunicar com esse seu corpo expressivo, a intensidade daquilo que você está tratando, tudo isso separadamente, ok? Então entenda isso, ó, o corpo jamais pode ser um mentor de corpo, né? O corpo não pequeno corpo, tudo que você vê é uma imagem de alguém. Isso explica que ele não, que essa imagem muitas das vezes ela, né, ela pode falar, Deus que eu tenha, usa minha consciência, usa minha palavra, minha vida. Então eu não dou a vida para minha imagem, eu sou o que eu sou um corpo vivificado por Deus, eu uso a minha palavra, minha vida, minha honestidade, eu faço um relacionamento corpo a corpo. Isso é o que eu sou, isso é o meu ser que está manifestando dentro da sociedade, certo? Isto explica que a expressão evoluir uma consciência ou treinar uma consciência está errado, certo? Ninguém treina, né? E ninguém evolui uma consciência. A nossa consciência, ela já é evoluída. O que determina são as coisas que nós estamos as coisas que estão dentro da sociedade, tecnologias, as formas de relacionamento também determinam aquilo que nós vamos usar, a forma, a intensidade que nós vamos usar o nosso corpo emocional, guiando, usando as intensidades de cada coisa, né? Tem explicado isso, né? Várias formas de relacionamento, ok? A consciência só pode ser treinado por outra consciência que esteja desabitado deste corpo. Agora, quando eu falo treinar, aqui a consciência é treinar, aí já vai forçar o corpo emocional das pessoas que estão equivocadamente. Então, aí nós já vai começar a usar o Cristo. Quando nós usamos o Cristo, a imagem de Deus, a gente dá a vida para uma ideologia, forçando as pessoas a se conscientizar sobre os seus erros, porque eu não posso fazer uma guerra física e emocional para me dizer a pessoa que eu tenho um reino maior, que eu tenho um reino menor. Então, quando é que elas vão ter a liberdade de se conscientizar, de ser quem ela é? Então, nunca ela vai ter, porque ela sempre vai estar sofrendo manipulação. Então, a consciência, ela pode ser é, ela pode ser treinada de uma forma social, não daquilo que nós somos interiormente, daquilo que já tem dentro da sociedade. Nós forçamos uma sociedade correta sobre uma ideologia, por exemplo. Então, nós força todo mundo a evoluir a sua consciência, o seu corpo expressivo. É o seu corpo expressivo, nem é a sua consciência, o seu corpo expressivo, certo? Entenda isso, porque o nosso corpo expressivo é tudo aquilo que está dentro da sociedade. Então, que nesta causa a consciência vai evoluir junto com a sua sociedade, né? A consciência só pode ser treinada, essa consciência pode ser treinada por outra consciência que esteja desabitado deste corpo, né? Desabitado significa que é corpo expressivo, que seja desabitado deste corpo, ou seja, corpo expressivo, né? Ou seja, eu vou até acrescentar aqui.
ou seja, com o seu corpo expressivo. Ou seja, o corpo expressivo, né. E que nesta causa a consciência vai evoluir junto com a sociedade, né. Mais uma vez dizendo que o que evolui é esse corpo expressivo, não é a sua consciência interior. O que evolui é a sua corpo expressivo, certo? Embora eu já tenha dito que é essa aqui que determina tudo para isso, é essa aqui que determina tudo para isso, certo? É ela que determina coisas para o seu corpo emocional e ela que determina coisas para o seu corpo expressivo. Mas você evolui porque nós somos flexíveis, nós sentimos necessidade de estudar, nós sentimos necessidade de comer, nós sentimos necessidade de ter um emprego, nós sentimos necessidade de muitas coisas dentro da sociedade. Então, isso vai evoluir de acordo com aquele ambiente, com aquele tempo. Hoje nós estamos na era da tecnologia. Entenda isso, existem várias formas, ok? E que nesta causa a consciência vai evoluir junto com a sua sociedade. Esta evolução vai explicar que a consciência vai manifestar o domínio sobre o seu ato emotivo de ser, né? Então, a consciência vai manifestar o domínio sobre o seu ato emotivo de ser, para relacionar outro corpo com justiça, para relacionar outro corpo com justiça. Porém, e para que esta consciência volte no seu lugar de origem, né, o mentor de corpo tem que desprezar o seu jeito de ser, né, o seu jeito de ser. Você tem que negar a si mesmo. Por exemplo, nesse tempo de fim, no tanto de atos missionários que negou a sua vida, negou a sua palavra, a sua vida, e teve apenas uma consciência, e fez disso apenas um corpo expressivo, e começou a vir atacando as pessoas pela esquerda, fazendo esse ataque a esses corpos emocional, forçando que esses corpos emocional volte à sua origem, na sua forma de ser, no seu jeito de ser, e tudo isso pela imagem do homem mesmo, pelo aquilo que elas acreditam, criando religião, ideologia, política, tal, muita coisa, tudo isso aqui. Isso é uma forma mais honesta de você mostrar para a pessoa voltar àquilo que ela é, a sua origem, no seu primeiro amor, qualquer coisa, voltar naquilo que ela é e junto com aquilo que ela formar uma sociedade correta, junto com essas pessoas que já têm uma consciência que vem na esquerda, forçando que elas ganhem consciência, né? E é simples isso, para você ter uma consciência, você tem que ter a palavra da vida, essa é a lei de Deus. Você tem o espírito, você forma a palavra, da palavra você dá a vida, da vida você dá o corpo, e você forma um corpo expressivo que, junto com essa sociedade, de uma forma honesta, isto vai explicar que você é o ser da sua vida, que você é a sua vida e que você não está negando a Deus, você não está negando ninguém, ok? Que no tempo do fim a gente usa o Cristo, a imagem de Deus, e damos a vida para ela para forçar, né, os nossos corpos expressivos contra uma sociedade corrupta, sem sentir necessidade de estar tirando a vida das pessoas inocentes, certo? Esse é uma forma mais correta, que eu amo muito. Eu acho isso muito incrível, ok? E principalmente nesse tempo de fim, onde que as pessoas já têm uma possibilidade de formar o seu corpo expressivo, grandioso, fazer essas relatividades, ou seja, não deixe de treinar o seu corpo expressivo, ser forte com esses blogs diários, faz o trabalho de conscientização usando esse blog diário, dedicando o seu tempo precioso para que você possa fortalecer o seu corpo expressivo, honesto, né, e próspero, né, tendo as condições econômicas mesmo, certo? Quando você tiver um corpo expressivo forte, as pessoas vai querer estar do seu lado, vai querer ser o seu amigo, certo? A não ser que ela seja naquele tempo igual o tempo de Emanuel, né, aquele tempo de Emanuel lá, por exemplo, ele tinha um corpo expressivo forte, mas não adiantará só isso, porque a maioria das pessoas ali já era corrupta, então eles fez comércio, né, daquela ideia de Emanuel e fez essa propagação toda. Hoje, as economias vêm por ostentação, né, por o conhecimento da iniquidade das pessoas, então na hora que você chega dentro de uma casa, assim, você por talvez, né, sei lá, de um ambiente, você é rejeitado por um, rejeitado por outro, porque você é uma pessoa simples,
você é uma pessoa simples, então você fica sendo rejeitado, porque você não gera economia para, né, para uma coisa e outra, né, as esposas quer separar a mesa do marido, porque o marido não tem uma influência junto com essa sociedade, ele é diferente dessa sociedade, a sociedade tem muito dinheiro, outras pessoas não têm, então eles fazem essa percepção, porque por, por má famas, por famas e coisas, influências que determina quem é o outro, então os diabos fazem essa conexão um com o outro, então eles veem aquilo que está dando dinheiro, então eles se apegam àquilo que dá dinheiro, então o que dano é sua palavra, a sua vida, por exemplo, daí isso aí não enche barriga de ninguém, tal, e gerando várias crises sobre isso, ok? Aí, muito delicado. Então, vamos continuar aqui. E negando assim a sua vida, né? Para relacionar o outro corpo com justiça, porém, e para que esta sua consciência volte ao seu lugar de origem, o mentor de corpo tem que desprezar o seu jeito de ser, né? Negando assim a sua vida, para forçar esta sociedade a evoluir no conceito social. Evoluir sempre no conceito social, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Ninguém evolui uma consciência do seu ser, do sua consciência vivificada, porque isso é coisa de Deus, certo? Tudo que você tem no seu interior é coisa de Deus, é você e Deus. Ninguém evolui isso, é uma coisa íntima sua, é seu e Deus, é você que determina isso. Mas agora, quando nós estamos dentro da sociedade, que nós ficamos flexionados para essa sociedade, nós temos que trabalhar, nós temos que relacionar a outras pessoas, sendo corrupta ou não corrupta, nós às vezes vai pedir um emprego a uma pessoa que a gente nem conhece, vai conhecer. Então, isso é muito delicado. Então, significa que nós estamos flexionados para a nossa sociedade. A sociedade que evolui, nosso corpo expressivo. É o nosso corpo expressivo que evolui. Não é a nossa consciência interior. É o nosso corpo expressivo. Porque sobre aquilo que nós temos necessidade é que evolui. Sobre aquilo que nós sentimos necessidade, aquilo evolui. A nossa consciência vivificada que Deus deu para nós, movimentar o nosso corpo, ela não evolui, porque ela já é evoluída. Ela tem liberdade de relacionar coisas boas e coisas ruins. Ela é livre, 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 livre. Ela é espírito. Mas, porém, tudo que você fizer, e se for um mau fruto, você vai ter a consequência desses maus frutos, né? Entenda isso. Para forçar esta sociedade a evoluir no conceito social, e que nesta causa a perda também, né? A perda A perda é também uma forma de protesto sobre tudo aquilo que move, né, uma sociedade corrupta, né. O que que seria a perda aqui? Naquele tempo que Emanuel era um corpo simples, de entendimento simples, né, e ele foi rejeitado, né, ele foi maltratado pelas pessoas, porque ele não gerava economia, porque a palavra dele era uma coisa boa, né, para a gente aprender aquela ideia de relacionar as pessoas honestamente, ficar feliz na presença da pessoa. Então aquela pessoa estava atrapalhando a economia daquele tempo, então aquelas pessoas começou a martirizar Emanuel, porque mesmo fazendo, olha, ele tem razão, é isso mesmo, mas não vão fazer isso porque o dinheiro, nós precisamos de dinheiro, nós sentimos necessidade disso. Então atiraram a vida daquele corpo emocional e fez propagação e multiplicou a iniquidade e fez disso um objeto, sei lá, qualquer coisa, que uma imagem, sei lá, qualquer coisa, e que vai trazendo para nós conhecimento, e esse conhecimento as pessoas podem transformar isso em dinheiro, depende da pessoa, certo? Hoje nós entendemos que Deus faz chover chuva sobre justo e injusto. Essa chuva quer dizer os poderes econômicos mesmo, onde todas as pessoas têm acesso a esse poder econômico, né? Antigamente, talvez era limitado, tinha um grupo de pessoas, existe muitas complexidades, ok? Mas hoje não, todo mundo tem acesso, né? As pessoas têm conhecimento, elas podem evoluir isso nas suas formas linguísticas de ser, estudar uma faculdade de medicina, um curso de informática, você vai evoluindo isso e você vai tendo acesso a isso. Não significa que você seja uma pessoa ruim, que você não vai ter acesso ao dinheiro, você vai ter acesso ao dinheiro, é a mesma coisa. O que mais você vê as pessoas, às vezes, que, né, não é uma pessoa tão relacionável assim, vamos dizer nessa expressão, e tem acesso ao dinheiro, mesma coisa.
que o outra pessoa justa? Mesma coisa, pode olhar aí dentro da sociedade, né, pode olhar aí. Então não se sinta privilegiado se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se isso não vai determinar se você é a pessoa justa ou injusta, ok? Entenda isso. Então, a perda também, né, que naquele tempo Emanuel perdeu a sua vida, a perda também é uma forma de protesto sobre tudo aquilo que move uma sociedade corrupta. Qual que é a perda de hoje? Por exemplo, quando a gente vem no ato missionário, a gente não podemos viver a nossa vida, a nossa palavra não é a nossa vida. É o plano de Deus da unificação, usando a imagem de Deus no ato consciente com nossos corpos expressivos. A nossa palavra não é a nossa vida. O nosso semblante, pode olhar aí, é de morto. A maioria dos demônios que vem dominando o trabalho de Deus, no trabalho de Deus, a imagem de Deus, a maioria dos demônios que vem, né, que as pessoas falam de anjo caído, a maioria dos demônios que vem, que dominam os planos de Deus, são pessoas mortas que vêm na imagem do homem, simplesmente isso, né? São pessoas mortas. São pessoas mortas. Cai como morto. São no plano objetivo. Então a palavra dele, eles vão se realizar? Vai se realizar, mas no íntimo com Deus, às vezes, né, tem trabalho aí que foi manifesto aí dentro da sociedade, música grandiosas, que as pessoas, elas não teve esse privilégio que eu tive, por exemplo, de estar mostrando às pessoas o reino de Deus, falando assim: "Ó, o reino de Deus é isso, é a palavra da vida", eles não teve privilégio, ele só ficou mesmo no plano missionário, usando a imagem de Deus, trabalhando isso socialmente e dando, para unificar as pessoas. Qual que era o objetivo único? Unificação, fica todo mundo junto e o juízo de Deus vai vir. Então isso não teve esse privilégio. Agora eu não, eu tenho esse privilégio. Eu posso falar das coisas de Deus, posso falar das coisas ideológicas e da mesma forma, não vai mudar e vocês vão me compreender da mesma forma, porque eu já dei para vocês a ideia de que o reino de Deus é formado pela palavra da vida, seus corpos expressivos fortes que vocês têm que ter daqui para frente é pela honestidade, é pela palavra que é da vida. Você está glorificando, sendo gloriado com Deus na sua forma de ser e não de ter. E que nesta causa o seu corpo expressivo é apenas uma imagem no conceito de estar negando esta sociedade. Esta imagem explica o nosso corpo. Esta imagem pode ser bom desde que eu esteja no plano missionário, né? Toda imagem pode ser bom desde que eu esteja no plano missionário. Porém, agora entenda, porém, para realização pessoal não serve para absolutamente nada. Vai tentar realizar com mentira aí para você ver, sem consciência, na inocência na inocência mesmo, o diabo, por exemplo, uma inconsciência, ouvindo seus corpos emocionais, dizendo coisas assim: "Ah, eu tenho que me realizar com dinheiro, eu tenho que realizar com sexo, eu tenho que ter aquela menina, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquele outro, eu tenho que ter aquela família, eu tenho que ter, que tem que ter, que tem que ter, que ter". Só ter, beleza, você tem tudo, transformou tudo isso em um objetivo, parabéns para você, os seus atos emocionais, beleza. Agora, você mentiu sobre tudo isso, aí você acha que vai ter uma realização? Não vai. Para a realização pessoal não serve para nada. Eu posso usar a imagem de Deus, se Deus permitir que eu use para o trabalho missionário. Se fora disso, eu não uso. Porque eu não realizo com mentira, eu não realizo com falsidade, eu nego Deus quando eu realizo com mentira, com falsidade, eu nego a Deus. Negando a Deus, eu nego a minha vida, nego minha forma de ser, né, tudo que eu sou. Então fica muito complicado, certo? Então, ou seja, vamos ler de novo. Ó. Esta imagem pode ser bom desde que eu esteja no plano missionário, né, que eu faço isso, né, para uma unificação, né? Eu continuo fazendo isso por Deus da mesma forma, né? Porém, para a realização pessoal não serve para absolutamente nada, pois esta imagem vai agir de uma forma equivocada, né, explicando assim a falta de realização pessoal, né? Se você não tem uma realidade, não tem honestidade, você não tem realização pessoal. Você vai ter um momento que vai sumir no tempo, vai sumir, porque, né, momento, você vai atingir uma coisa e outra, e muitas das vezes você vai treinando esse corpo emocional a ser fraco, né, e não vai resistir o mal. Logo, logo você está fazendo qualquer coisa e vai achar que tudo isso que você está fazendo coisa é normal, e você vai ficar muito eh,
desprezível por outras pessoas, desprezível, né, de todas as formas, ok? Entenda isso. A realização pessoal pode manifestar o plano da unificação, desde que eu esteja inserido em uma comunidade religiosa, né? Existe essa possibilidade que é muito interessante também, olha só. A realização pessoal pode manifestar no plano da unificação, desde que eu esteja inserido numa comunidade religiosa. Quando você está inserido numa comunidade religiosa, inocentemente, você está ali só pelo plano da unificação, você vai adquirir muitas formas de realização e que você nem vai saber que é uma negação, certo? Inocente mesmo, você vai fazer isso e você vai buscar forma. Isso muitas das vezes não vai ter um impacto, né, digamos assim, né, porque tudo isso pode levar em consideração se você estiver inserido dentro de uma comunidade religiosa, certo? Representando uma ideologia, porque a maioria daquelas pessoas que usaram a imagem de Deus, uma cabeça para a unificação de Deus, eles tinham essas igrejas, 7 igrejas, que determinava para que nós ficamos unidos, para que nós dividimos as coisas para uma unificação, né, para que a gente podemos unificar as pessoas. Então, Deus que você está dentro de uma comunidade religiosa, se ouvindo ali uma pregação de um pastor, você está fazendo disso uma realização. Então, aquele pastor, ele vai representar as suas ignorâncias, sei lá, qualquer coisa, certo? Você não vai isentar das suas responsabilidades, mas você vai ter essas possibilidades, ok? Entenda isso, porque no tempo, muitas coisas do fim, muitas coisas vão ser levadas em consideração. E essa é uma das causas se você estivesse inserido numa comunidade religiosa, né? Se você, por exemplo, é diferente você sair de uma comunidade religiosa, você está vivendo aquelas coisas ali, estudando a Bíblia significativa, fazendo aquelas comunhão ali, mas depois você saiu dali, você vai para outro lado ali fazer uma coisa pessoal seu, você vai para outra outra lá vai mentir para o seu patrão, por exemplo, vai mentir para a sua esposa, por exemplo, aí já é uma coisa já fora da comunidade religiosa, não tem nada a ver com a comunidade religiosa. Entenda isso. Tem a ver com os seus interesses, da mesma forma de você querer as coisas, ter as coisas negando quem você é. A realização pessoal pode manifestar o plano da unificação, desde que eu esteja inserido em uma comunidade religiosa, aonde a cabeça é a consciência da unificação dos corpos, né? A consciência tem uma cabeça consciente para determinar esses movimentos daquelas pessoas, para que estes corpos entrem em juízo por estas mesmas vidas que é relativa ao tempo, né? Isto explica que todos os corpos que estejam relacionando uma religião nega a sua forma de ser, para ser unido a outro corpo, né? E essa negação, né, ela pode né, estar ali por planos, por os objetivos, fazendo disso uma realidade, né, da unificação para que nós possamos entrar em juízo, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que você faça coisa alguma, ok? Só faça isso realmente se você estiver entendido. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo o que você precisa fazer é dedicar o seu precioso tempo para estes blogs diários. Faça isso e faça por você mesmo e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo. Obrigada pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.